Você conhece a história da libertação do povo de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Moisés foi um bebê lindo, mas na época em que ele nasceu, Faraó queria eliminar todos os bebês meninos que nasciam no povo hebreu. Você se lembra dessa história que contamos aqui no Grande Livro? Se ainda não assistiu, assim que esse vídeo acabar, pode pegar o link dela aqui na descrição. Mas aconteceu que Deus guardou o pequeno Moisés naquela situação tão difícil e perigosa. E ele foi encontrado pela filha de Faraó, que cuidou dele e o criou no Egito, como se fosse de sua própria família. Quando cresceu, Moisés, apesar de viver como egípcio, sabia que o povo que era escravo ali era seu próprio povo, os hebreus. E um dia, andando pelas terras do Egito, reparou no trabalho escravo que eles realizavam. Moisés ficou muito triste ao ver o seu povo sendo maltratado pelos egípcios. E justamente naquele momento, ele viu um egípcio bater forte em um hebreu. Ah, que cena terrível! E Moisés, já sentindo aquela tristeza e angústia pela situação do seu povo, foi tomado por uma raiva tremenda e acabou cedendo ao ímpeto de sua fúria e fez uma coisa terrível. Matou aquele egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Oh, não! Que atitude impensada! Moisés não conseguiu conter suas emoções e acabou fazendo algo muito errado. E agora? Vamos ver o que aconteceu. No dia seguinte, Moisés voltou a andar por ali e novamente viu uma cena que não o agradou. Ele viu 2 hebreus brigando. Ele perguntou a um deles: "Por que você está machucando seu companheiro?" E ele respondeu: "Quem elegeu você como nosso líder? Por acaso você vai me matar como matou aquele egípcio?" Naquele momento, Moisés sentiu muito medo e pensou: "Com certeza já descobriram o que eu fiz." Pouco tempo depois, Faraó ficou sabendo o que havia acontecido e, com medo, Moisés fugiu do Egito e foi morar no deserto, na terra de Midian. Ali, Moisés se casou e constituiu família. Sua esposa se chamava Zípora e seu filho Gerson. Ele pastoreava os rebanhos do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. Durante esse tempo, Faraó morreu e o povo hebreu, que era escravo no Egito, sofria cada vez mais. Eles clamavam a Deus por socorro. E Deus ouviu o clamor de seu povo. Vejam só o que aconteceu. Certo dia, Moisés levou seu rebanho para o outro lado do deserto e chegou até Horebe, o monte de Deus. Durante a noite, algo surpreendente aconteceu. Moisés viu um arbusto pegando fogo. Mas apesar de estar em chamas, o arbusto não se consumia. Ele ficou impressionado com o que estava vendo e resolveu chegar mais perto para ver melhor aquele fenômeno interessante. Conforme ele se aproximava, começou a escutar uma voz que saía do arbusto e dizia: "Moisés, Moisés!" Imediatamente ele respondeu: "Eis-me aqui." E a voz disse: "Não chegue perto."
Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nesse momento, Moisés teve medo de olhar para Deus, mas Deus continuou falando com ele. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eles estão sofrendo muito lá no Egito. Por isso, eu vim até aqui, para tirar eles de lá e levar para uma terra boa e fértil, uma terra que tem leite e mel com fartura. Então, eu vim aqui para te enviar, Moisés, para que você vá falar com Faraó para ele deixar o meu povo ir. Mas Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para ir falar com Faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus disse a ele: eu estarei com você, não se preocupe. E quando saírem de lá, virão aqui, nesse monte, para me prestar culto. Mas Moisés ainda estava inseguro. Ele perguntou a Deus: e se quando eu chegar diante dos israelitas, eles perguntarem o seu nome, o que direi a eles? E Deus respondeu: eu sou o que sou. É isso que você dirá a eles. O eu sou me enviou a vocês. Diga também a eles: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Serei sempre lembrado por esse nome. Vá até as autoridades de Israel e diga que eu ouvi o clamor deles e que eu vi que eles têm sofrido no Egito. Por isso, vim socorrer eles e tirar eles de lá e levar eles para uma terra boa e fértil, onde tem muito leite e mel. Depois, você vai até o Faraó e vai pedir para ele liberar o meu povo para me adorar no deserto. Eu sei que ele não vai atender ao seu pedido e vai se recusar a libertar o meu povo. Por isso, vou ferir os egípcios com pragas e depois disso ele vai deixar o meu povo ir. E ainda farei com que os egípcios sejam bondosos com o meu povo, para que eles não saiam do Egito de mãos vazias. Mas Moisés ainda duvidava daquilo tudo. Ele disse a Deus: mas e se os israelitas não quiserem acreditar em mim? Então Deus perguntou a ele: o que é isso em sua mão? E ele respondeu: uma vara. E ele disse: jogue a vara no chão. E quando Moisés jogou a vara no chão, algo totalmente inesperado aconteceu. A vara se transformou em uma serpente. E Moisés ficou com muito medo e fugiu dela. Mas o Senhor falou para ele: estenda a mão e pegue-a pela cauda. E quando Moisés pegou a serpente pela cauda, ela se transformou em uma vara novamente em sua mão. E Deus disse: isso é para que eles acreditem que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó apareceu a você. Agora coloque a mão em seu peito. E ele obedeceu, e quando tirou a mão, ela estava leprosa. E Deus disse a ele: agora coloque a mão no peito novamente. E ele obedeceu, e quando retirou a mão, ela estava totalmente limpa e saudável. E Deus disse a ele: se não acreditarem em você no primeiro sinal, acreditarão no segundo. E se não acreditarem nem no segundo, pegue um pouco de água do rio Nilo e despeje no chão, e ela se tornará em sangue. Mas Moisés ainda estava temeroso de cumprir o chamado de Deus. Então disse a ele: mas Deus, eu não sei falar direito. Tenho dificuldade para falar desde a infância. E Deus disse a ele: quem deu a boca ao homem?
Não sou eu o Senhor de todas as coisas? Agora vá, porque eu estarei com você e vou te ensinar o que dizer. Mas Moisés, ainda em dúvida, disse ao Senhor: Ah, Senhor, melhor o Senhor chamar outra pessoa. Ah, não, gente, para tudo, para a história só um pouquinho. Sério, crianças, quem aí já está irritado com essa insegurança de Moisés? Não é possível! Deus estava falando com ele. Como ele podia duvidar? Mas eu digo a vocês, nós fazemos isso o tempo todo também, sabiam? Quando Deus fala conosco para dar atenção a um amigo que está triste no pátio da escola e nós ficamos com vergonha. Às vezes Deus fala conosco para orar por uma pessoa quando ela está doente e nós sentimos medo, insegurança, nos sentimos incapazes, igualzinho a Moisés. Vamos ver o que aconteceu. E apesar de, assim como eu e você aqui lendo essa história, ficamos irritados, assim Deus também ficou. Mas vocês sabem, né? Deus é misericordioso e manso. Então, ele falou com Moisés assim: Você tem o seu irmão Arão. Ele virá até você. E ele fala muito bem. Você falará com ele o que deve dizer, e ele será seu porta-voz. E olha, não esqueça de levar sua vara, porque você fará sinais miraculosos com ela. Convencido de que deveria obedecer ao chamado de Deus, Moisés foi falar com seu sogro Jetro e disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meu povo ainda está vivo lá. E Jetro o abençoou e disse: Vá em paz. Então Moisés pegou sua esposa e seus filhos e, montados em um jumentinho, partiram de volta para o Egito para cumprir o seu chamado. Enquanto isso, Arão recebia uma mensagem do Senhor que disse a ele para ir procurar Moisés. No meio do caminho, no deserto, Arão veio ao encontro de Moisés, que contou a ele sobre tudo que o Senhor havia falado com ele e todas as maravilhas que Deus ordenou que ele realizasse. Então, Arão seguiu para o Egito junto com Moisés. Chegando ao Egito, Moisés e Arão reuniram todos os líderes dos israelitas e foram falar com eles, dizendo a eles tudo o que Deus havia falado com eles e que estavam vindo para libertá-los da escravidão do Egito. Eles realizaram os sinais que Deus os deu diante do povo e eles creram em Moisés. Quando os israelitas souberam que Deus veio socorrê-los, ficaram muito felizes e adoraram a Deus. Moisés e Arão, com o apoio de todo o povo israelita, partiram para falar com o Faraó. Uau! Nessa hora, Moisés deveria estar tremendo de medo. Imagina voltar ao lugar de onde havia fugido tantos anos antes. E Faraó era o rei do Egito, a maior autoridade que havia naquele país. E eles chegaram diante de Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Será que Faraó vai atender ao pedido de Moisés? Será que ele vai crer que foi o próprio Deus quem o enviou? Será que ele vai aceitar libertar o povo do cativeiro? Essa história continua no próximo vídeo do canal O Grande Livro. Não perca a história O Êxodo. Nos vemos lá! Já conhece o Grande Livro de Colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!